Olá, queridos alunos, demais concorrentes. Estamos aqui para fazer o comentário a respeito da prova de História do vestibular da GV. Em primeiro lugar, eu sou o professor Duick, da equipe de História aqui do curso CPV. Pois bem, primeira questãozinha que vocês tiveram que enfrentar na prova, uma questão a respeito do Império e da Civilização Islâmica, né? A única questão de História Geral na prova e também, na nossa opinião, a equipe achou esta questão mais específica, né? E, portanto, para alguns alunos, também pode ter sido essa aí uma das questões mais difíceis, né? A questão tratava especificamente da questão sucessória dentro do Império Islâmico, né? E da disputa entre o partido de Ali, os xiitas, e os sunitas, né? A ressalva deve ser feita. O aluno que não conhecesse essa questão sucessória talvez fosse capaz de resolver a questão através da exclusão, né? Lembrando das características mais gerais da religião e civilização islâmica, como o monoteísmo, nada flexível, né? A existência de um só profeta, que é Maomé, e o sincretismo religioso e cultural, né? Então, a primeira questão da prova de história, a questão 46, tem como resposta a alternativa A. Questão seguinte, questão de Brasil Colônia, questão que seguiu uma tendência da prova da GV e demais vestibulares, né? Que é cobrar do aluno, além do conteúdo, também uma boa capacidade de interpretação de texto, né? No texto específico, o aluno deveria reconhecer duas ideias centrais. Primeiro, a avaliação edênica ou paradisíaca que os europeus faziam a respeito do cenário natural das Américas, mais especificamente do Brasil, né? E, em segundo lugar, o enorme preconceito, né, no campo dos valores e da moral por parte dos europeus em relação aos indígenas, né? Este preconceito muito associado ao chamado eurocentrismo europeu, né? Alternativa correta da questão 47, alternativa C. Questão seguinte, questão de número 48, uma questão que chamou aí a atenção para um tema que é bastante atual, né? Cuba, que aqui em 2009 completa o seu cinquentenário da Revolução, né? Uma questão pontual de conteúdo que exigia que o aluno conhecesse um pouquinho a respeito da história desta revolução, que a princípio é uma revolução de caráter nacionalista e uma revolução de caráter anti-imperialista. Com o passar do tempo, após a vitória da Revolução, né? Temos aí a aproximação entre Cuba e a União Soviética. A aproximação que está diretamente ligada à pressão norte-americana, né, exemplificada, por exemplo, na tentativa de invasão da Baía dos Porcos, né? Então, na questão de número 48, a gente tem como alternativa correta a alternativa D, né? Já na questão 49, a gente tem novamente uma questão de interpretação de texto, né? O aluno atento ao texto seria capaz de realizar esta questão sem grandes dificuldades, visto que é possível perceber dentro do texto que dentro do governo Dutra, né, nós temos duas fases distintas, né, em relação à política econômica. Num primeiro momento, a abertura, né, e a crise, até 47, e num segundo momento, a tentativa de resolver esta crise relacionada ao processo de abertura feito de forma um tanto quanto intempestiva, né, pelo presidente Dutra, o fechamento e o retorno à política intervencionista. A prova acaba, né, a prova fecha com a questão de número 50, uma questão que, além de ser uma questão super importante dentro da história brasileira, trata de um tema bastante atual, né, que é a questão da ditadura militar no Brasil, mais especificamente do processo de anistia e desta anistia ter sido estendida àqueles que praticaram crimes em nome do regime militar, né? Participantes aí, por exemplo, dos órgãos de repressão, torturadores, sequestradores e assassinos a mando do regime, né? A alternativa correta da questão de número 50, aqui melhor descreve esse processo de anistia, a alternativa C. Espero que todos os concorrentes tenham feito uma prova tranquila, tenham feito uma prova numa boa. E em relação aos nossos alunos, tenho certeza que o resultado será positivo, como de costume aqui no CPV. Para aqueles que foram bem, estão contentes, meus parabéns. Para aqueles que porventura não tenham ido bem, não estão contentes, lembre-se que é só uma prova, só um semestre.
fazer uma faculdade como a GV é maior do que um semestre. Fazer uma faculdade como a GV é uma vida. E para fazer a sua vida, você tem a vida toda. Tchau, tchau, pessoal.